Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, venha nos fazer compreender melhor a palavra de Deus, que ele possa conduzir a nossa vida e os nossos caminhos que levam a Deus. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu vos asseguro, que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá que responder na jena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje Jesus vem, por meio da palavra, nos alertar que a nossa justiça tem que ultrapassar a justiça da lei, que aqui fala dos escribas dos fariseus. Mas a nossa justiça deve ultrapassar aquilo que a lei nos pede. Aqui mostrando a partir de um dos mandamentos que parecem ser um daqueles que mais o pessoal se lembra: não matarás. Mais é levado em consideração quando é falado de algum crime, de algum criminoso. Mas Jesus fala que aquilo que Deus julga é muito mais. Porque aquele que já tiver alguma mágoa, se encolerizar, ou tiver alguma mágoa, ou xingar, ou quiser ter raiva, ou melhor, quiser brigar com o irmão, tiver guardado algum ressentimento, alguma mágoa, ou xingar, e isso já é tratado, já será julgado. Então Deus pede que muito mais do que simplesmente não matar. Não matar e não agir contra aqueles que estão ao nosso redor, não agir contra os nossos irmãos. Porque se nós agirmos contra aqueles que estão ao nosso redor, se agirmos contra alguém com palavras más, com sentimentos maus, se guardar o ressentimento, aqui irá responder na jena. Irá sofrer no fogo, irá sofrer. Então assim nós devemos nos lembrar que Deus quer o melhor para cada um de nós, e assim devemos agir da melhor maneira possível também. E assim devemos recordar de tudo aquilo que Deus nos pede. E se nós devemos nos concentrar e procurar agir conforme Jesus nos pede hoje. Que nós devemos agir muito mais do que simplesmente a lei nos pede. Muito mais, com muito mais amor, com muito mais carinho,
com muito mais olhar amoroso para com nossos irmãos, com aqueles que passam por nós, com aqueles que estão diante de nós. E aqui Jesus vem já nos alertando. Se nós formos ir ofertar no altar, ir ao encontro do Senhor, e nós lembrarmos que tem algo contra algum irmão, ou algum irmão tem contra nós, nós devemos deixar ali e voltar e nos pedir desculpa, se reconciliar, que a partir da reconciliação, já ali está agindo a vontade de Deus, ali está agindo o amor de Deus. Então nós devemos buscar seguir conforme Deus nos pede. Porque senão nós iremos o que? Sofrer. Não somente aqui, mas sofrer depois também. O que Deus nos pede? Deus nos pede que nós agimos melhor, seguir conforme a lei, muito mais do que a lei. Seguir conforme o amor, conforme Deus nos pede, conforme Deus nos quer. Que nós agirmos muito mais. Além de não matar, não agir contra nossos irmãos. Agir conforme Deus pede, não conforme as nossas vontades, nossos instintos, muitas vezes no momento de raiva, quer contrariar, quer ferir alguém. Não, muito pelo contrário. Hajamos com amor, atuemos com amor, façamos conforme Deus nos pede, conforme Deus nos conduz. E assim nós iremos estar agindo conforme Deus nos pede, conforme Jesus nos pediu aqui, em especial no dia de hoje, que Ele quer que nós não tenhamos nenhuma dívida quando partirmos aqui deste mundo. Que assim não seremos lançados na prisão, ou seja, no sofrimento eterno. E Deus nos pede para que nós, seguindo prontamente assim, seguindo cada detalhe sim daquilo que Ele nos pede, nós estaremos chegando cada vez mais perto da eternidade, do céu que Ele tem preparado para nós. Senão Ele já vem nos avisando, nós iremos sofrer. Então busquemos agir conforme Jesus nos pede, busquemos agir conforme o Espírito Santo nos conduz. E assim nós estaremos distante do sofrimento e nos aproximando realmente da alegria eterna. Se afastando do sofrimento eterno e indo para a alegria eterna, que é junto de Deus, que é junto do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos fortalecer, que Deus nos conduza, para que saibamos cada vez mais agir melhor com aqueles que estão conosco. Que cada dia nós possamos agir melhor com o nosso próximo, com aqueles a quem Deus nos conduzir, com aquele a quem Deus nos coloque em nosso caminho. Saibamos viver, saibamos ofertar tudo aquilo que Deus nos pede. Saibamos agir conforme Deus nos pede. E saibamos ser anunciadores da palavra de Deus com a nossa vida, sendo o amor, sendo o reflexo de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, volte para nós, seu olhar de misericórdia se compadeça de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.